Você já parou para observar como duas pessoas diante da mesma situação reagem de formas completamente opostas? Enquanto uma enxerga uma oportunidade disfarçada, a outra vê apenas um obstáculo intransponível. E sabe o que separa essas duas realidades? A mentalidade. Sim, é ela que define se você vai viver preso na escassez ou se vai romper barreiras e crescer com uma mentalidade de abundância. Mas isso não é apenas um conceito bonito de livro de autoajuda. Isso é comportamento real, é neurociência, é psicologia aplicada. E nesse vídeo nós vamos mergulhar fundo nessa jornada. Vamos entender como essas duas mentalidades são formadas, como elas moldam suas decisões diárias e, mais importante, como você pode reprogramar a sua para viver uma vida de realização, propósito e prosperidade. Respire fundo agora e me acompanhe até o fim, porque essa conversa pode ser o ponto de virada que você estava esperando. Imagine por um instante que você acabou de perder uma oportunidade importante. Pode ser um emprego, um contrato ou até mesmo uma chance de relacionamento. Uma pessoa com mentalidade de escassez vai imediatamente pensar: isso sempre acontece comigo. Nunca tenho sorte, não tem mais jeito. E essa resposta não é apenas emocional, ela cria um ciclo. Um ciclo onde você se fecha, se retrai e para de tentar. Já alguém com mentalidade de abundância pensa: ok, doeu, mas o que isso está tentando me ensinar? Que caminho diferente eu posso seguir agora? Essa pessoa não é mais inteligente, nem mais sortuda. Ela apenas aprendeu a moldar o foco, a ver possibilidades onde antes havia apenas frustração. E essa diferença muda tudo. A forma como você negocia, como você ama, como você sonha, como você se recupera. Por isso, hoje vamos quebrar essas estruturas limitantes. Vamos arrancar a raiz da escassez que pode ter sido plantada há anos, na infância, na cultura, nas comparações, nos traumas, e abrir espaço para um novo campo mental, fértil, expansivo. Mas de onde vem essa mentalidade de escassez que tantos carregam sem perceber? Muitas vezes ela nasce na infância, quando ouvimos frases como dinheiro não nasce em árvore, não se pode ter tudo na vida, ou quem muito quer, tudo perde. Frases que parecem inocentes, mas que plantam a ideia de que desejar mais é errado, que prosperar é perigoso, que sempre faltará alguma coisa. E o problema é que a mente infantil absorve isso como verdade absoluta. Crescemos com essa programação invisível que nos faz sabotar oportunidades, desconfiar da felicidade e viver em alerta constante contra uma escassez que, na maioria das vezes, nem é real. A mentalidade de abundância, por outro lado, nasce da reeducação. Ela surge quando você para de repetir as crenças que herdou e começa a questioná-las. Quando você decide que não vai mais aceitar viver com medo de crescer, com medo de errar, com medo de perder. Porque perder faz parte do processo de quem tenta. E quem tenta, inevitavelmente, aprende. E quem aprende, cresce. E quem cresce, prospera. Vamos ser sinceros? A sociedade adora alimentar a mentalidade de escassez. Veja a forma como a mídia vende produtos. Por tempo limitado. Últimas unidades. Antes que acabe. São gatilhos de urgência que fazem parecer que se você não correr, ficará para trás. E isso afeta até as nossas relações. Começamos a competir em vez de colaborar, a invejar em vez de admirar, a reter em vez de compartilhar. Porque, no fundo, aprendemos que o sucesso do outro é uma ameaça ao nosso, quando, na verdade, é justamente o contrário. Quando alguém cresce, ele mostra que é possível. Quando alguém vence, ele expande a régua para todos ao redor. A mentalidade de abundância entende isso. Ela coopera, conecta, inspira. Ela transforma a competição em contribuição. Por isso, se você tem sentido que a vida anda apertada demais, sufocante, talvez seja a sua mentalidade que esteja limitada, não suas possibilidades. O universo não opera em escassez. A natureza é abundante. O ar, a água, as ideias, as chances estão em toda parte. Mas você só enxerga o que está programado para ver. E aqui vai um exemplo prático que talvez você reconheça. Duas pessoas começam o mesmo negócio. Uma delas entra com medo, pensando em tudo que pode dar errado, segurando cada centavo, desconfiando de cada cliente, tentando controlar tudo. A outra entra com visão, confia no processo, investe onde é necessário, se conecta com pessoas, compartilha valor antes de cobrar. Em poucos meses, a diferença é gritante. E não é só sobre o dinheiro que entra, é sobre o que se constrói. A primeira pessoa pode até sobreviver, mas sempre se sentirá ameaçada. A segunda prospera porque está aberta. E isso se aplica em qualquer área: amor, saúde, carreira, espiritualidade. Onde há escassez, há medo.
onde a abundância há fluxo, e o fluxo leva você adiante. Por isso a pergunta não é mais o que está dando errado, mas sim com que mentalidade estou encarando isso. E se a resposta for escassez, então é hora de mudar o olhar. Porque quando você muda a lente, muda o mundo que você vê. Agora você pode estar se perguntando: como eu mudo essa mentalidade na prática? E a resposta começa com consciência. Comece a observar seus pensamentos automáticos. Toda vez que você pensar, isso não é para mim, questione. De onde vem essa ideia? Quem te ensinou isso? E por que você ainda acredita nela? Reprogramar a mente exige repetição, sim, mas não repetição vazia, e sim consciente, dirigida com intenção. Use afirmações, mas personalize-as. Em vez de dizer eu sou rico, diga eu sou capaz de criar abundância com minhas escolhas diárias. Entende a diferença? A primeira frase pode parecer distante, a segunda te dá poder de ação. Além disso, mude seus círculos. Conviva com quem vibra em crescimento, em ideias, em possibilidades. A mentalidade de escassez se alimenta de medo coletivo. A de abundância se nutre de inspiração coletiva. E por fim, pratique a gratidão estratégica. Não apenas pelo que você já tem, mas também pelo que ainda vai conquistar. Isso reprograma seu cérebro para enxergar o mundo como fértil, não como hostil. Quero te convidar a fazer um exercício simples, mas poderoso. Feche os olhos por alguns segundos e imagine a sua vida ideal. Com saúde, liberdade, pessoas que você ama ao redor, paz interna e prosperidade. Agora pergunte a si mesmo: com a mentalidade que eu tenho hoje, eu realmente acredito que posso alcançar isso? Seja honesto, porque se a resposta for não, esse é o seu ponto de partida. Não há vergonha em reconhecer que sua mente foi programada pela escassez. A vergonha é continuar aceitando isso como sentença. A mentalidade é como um músculo. E hoje você começou a treiná-lo. Então, daqui para frente, toda vez que surgir um pensamento de medo, de dúvida, de limitação, diga a si mesmo: essa não é mais a minha verdade. E substitua. Substitua. Substitua por ação, por visão, por escolha. A sua abundância começa exatamente onde termina o seu medo. E hoje, você já deu o primeiro passo para cruzar essa fronteira. Agora que você já compreendeu o poder que a mentalidade tem sobre sua realidade, chegou a hora de tornar tudo isso mais do que palavras inspiradoras. Vamos transformar teoria em prática. A chave está em pequenas decisões conscientes, repetidas com consistência. Uma das ferramentas mais eficazes é o recondicionamento mental por meio de visualizações guiadas. Sim, o seu cérebro não distingue o que é vivido do que é intensamente visualizado com emoção. Quando você se vê prosperando, vencendo desafios, vivendo em equilíbrio e gratidão, ele começa a criar conexões reais como se aquilo já estivesse acontecendo. E essa é a brecha para uma nova identidade. Todos os dias ao acordar, feche os olhos por 3 minutos. Imagine-se abrindo portas, recebendo boas notícias, encontrando soluções inesperadas. Sinta, não apenas veja. A emoção é o motor da reprogramação. E à noite, antes de dormir, repita o processo. Porque nesse estado, entre a vigília e o sono, sua mente está mais receptiva. São detalhes assim que constroem o novo você. E se você quiser acelerar ainda mais o processo, aqui vai outra técnica poderosa: substituição automática. Toda vez que um pensamento de escassez surgir, e ele vai surgir porque está enraizado, você deve interceptá-lo no exato momento. Não tente ignorar. Reconheça: opa, aqui está de novo aquele velho padrão. E substitua com firmeza. Por exemplo, se você pensar eu não tenho dinheiro para isso, diga imediatamente: o que posso criar para conquistar isso com inteligência e propósito? Entendeu a virada? Você não se nega à realidade, mas muda a lente, desloca o foco. Você sai da passividade e ativa o criador dentro de você. Porque sim, você é o criador da sua experiência. E quando você treina sua mente a buscar soluções, ela para de procurar problemas. Isso, com o tempo, transforma sua vibração. E a vibração que você emite é exatamente o que o universo espelha de volta. Essa é a base da manifestação consciente. Mudar o interno para que o externo acompanhe. Agora vamos falar sobre comandos emocionais. Eles são frases de impacto que, quando ditas com emoção verdadeira, causam uma ruptura nos padrões mentais antigos. Use-os como mantras vivos. Fale em voz alta, com intensidade, olhando nos seus próprios olhos no espelho. Repita: eu escolho a abundância. Eu sou merecedor de uma vida plena. Minha mente está alinhada com a prosperidade. Todos os dias eu cresço, aprendo e avanço. O melhor da minha vida começa agora.
Pode parecer simples, mas o segredo está na constância e na vibração que você coloca ao dizer. Esses comandos funcionam como uma reescrita no sistema operacional da sua mente. E lembre-se, o cérebro aprende por repetição emocional. Você pode escrever essas frases, colá-las no espelho, gravá-las no celular e ouvir durante uma caminhada. Torne a abundância um ambiente mental diário. Você não precisa esperar conquistar algo para se sentir próspero. Sentir-se próspero é o primeiro passo para atrair o que deseja. A energia vem antes da conquista. E se você quer ir além, use também o poder do ambiente. A mentalidade de escassez adora se alimentar de caos, desordem e distração. Por isso, organize o seu espaço. Jogue fora o que não usa mais. Doe o que pode abençoar outras pessoas. Crie ao seu redor um cenário que simbolize expansão. Mesmo que sua realidade ainda não seja a ideal, comece pelo que você tem. Um ambiente limpo, com objetos que representem seus sonhos, com cheiros e sons que tragam paz, já muda sua vibração. Essa é uma mensagem silenciosa que você envia para si mesmo todos os dias. Eu me respeito. Eu mereço. Eu estou pronto. E não subestime isso. Pequenas mudanças externas refletem grandes decisões internas. Além disso, filtre suas conversas. Palavras têm poder. Afaste-se sempre que possível de pessoas que zombam dos seus sonhos, que vivem reclamando, que cultivam o medo. Você não precisa julgá-las, mas precisa proteger sua energia. Quem você escuta influencia quem você se torna. E para fechar com chave de ouro, vamos fazer uma afirmação guiada agora juntos. Respire fundo, solte lentamente. Coloque a mão no coração e repita comigo. Eu libero agora todo pensamento de escassez. Eu solto as crenças que não me servem mais. Eu aceito que sou parte de um universo abundante. Eu estou pronto para viver com plenitude. Eu permito que a prosperidade entre com leveza na minha vida. Eu ajo com confiança. Eu penso com sabedoria. Eu vibro na frequência da realização. E a partir de agora, eu manifesto um novo capítulo da minha história. Pronto. Você acaba de ativar um novo ciclo. Mas lembre-se, a mudança não acontece apenas quando você ouve. Ela se concretiza quando você vive o que aprendeu. Então hoje, escolha agir diferente. Escolha pensar como alguém que já vive na abundância. Porque quando a mente muda, tudo muda. E você já deu esse passo. Agora continue caminhando, porque o seu novo destino já começou a se formar. E agora que você chegou até aqui, eu quero que você olhe para a sua vida com outros olhos. Não como quem está apenas sobrevivendo, mas como quem está despertando. A sua mentalidade define o seu mundo. E isso não é só uma frase bonita, é um convite urgente à consciência. O que você alimenta dentro de si, floresce fora. O que você decide acreditar, se transforma no solo fértil da sua realidade. E se até hoje você viveu com pensamentos de escassez, saiba, isso não te define. Isso apenas reflete um capítulo antigo. Mas agora você tem em mãos a caneta e a história pode e deve ser reescrita. Porque a verdadeira abundância não começa com dinheiro, fama ou sucesso. Ela começa quando você diz, chega, eu mereço mais e eu estou pronto para viver o extraordinário. Se essa mensagem tocou você, se algo dentro de você despertou, então compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Porque quando você compartilha a transformação, você também se torna parte do milagre de alguém. E se você quer continuar essa jornada de evolução, já se inscreve no canal agora mesmo e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo com ferramentas, reflexões e técnicas que vão expandir sua consciência e te ajudar a viver uma vida com mais propósito, clareza e poder pessoal. Deixe o seu like se esse conteúdo fez sentido para você. É assim que o YouTube entende que esse vídeo pode chegar a mais pessoas. E comenta aqui embaixo. Qual foi a frase que mais mexeu com você nesse vídeo? Eu leio tudo e sua experiência pode ajudar outros a se conectarem com essa mensagem também. Não subestime o poder de uma simples frase. Ela pode acender uma nova luz dentro de alguém. E se você quer mais conteúdos sobre como transformar sua mentalidade, como sair do ciclo da escassez e entrar num fluxo real de abundância, dá uma olhada nos vídeos recomendados que estão aqui do lado ou no final desta tela. Lembre-se, a mudança que você busca lá fora começa dentro. Um novo pensamento, uma nova emoção, uma nova atitude. E tudo muda. Você é mais forte do que pensa, mais merecedor do que imagina e está mais próximo do que acredita. Gratidão por você estar aqui e até o próximo vídeo.